começar então, pessoal. Boa noite a todos. Hoje é a sessão, o objetivo era discutir o pós-ASCO agora de 2023. Aí para esse desafio, ainda bem que a gente pode contar com pessoas tão boas aqui no grupo, né? Então, obrigado, Edivan, por ter topado trazer as atualizações na área de doenças plasmocitárias, né? Principalmente mieloma, e o Guilherme também por poder trazer para a gente aí as discussões de linfoproliferação. Eu consultei, vou fazer o meu disclosure aqui, que eu consultei o professor Eduardo sobre leucemias e a gente acordou que, baseado no que a gente viu da ASCO, dava para pular as leucemias. Então, acho que o que tinha de principal foi mieloma e linfoproliferação, então aí os dois vão poder discutir com a gente. Antes da gente começar, o Beto vai fazer uma apresentação, então, sobre o laboratório de patologia molecular, e aí depois a gente segue para a discussão. Tá bom. Então, gente, não vou demorar muito, é uma coisa muito breve, que a gente está passando em todos os pós-ASCOs para fazer essa divulgação, para quem ainda não sabe. Então, o Laboratório de Anatomia Patológica da Rede DOR agora está entrando numa fase nova, né, que eu espero que seja uma fase com muitos benefícios, tanto para assistência quanto para pesquisa. Então, foi um investimento de um projeto antigo, que foi de cerca aí de 30 milhões de reais, com o que existe de melhor em maquinário para implantar um laboratório de patologia molecular realmente robusto e completo, né, para atender os 72 hospitais e clínicas da Rede DOR do Brasil inteiro, não só em São Paulo. Então, essa é uma foto do prédio que já está novo lá, vai começar a funcionar no Jabaquara. Essas fotos são das instalações reais, né? Então, a gente vai agora se Deus quiser, parar de terceirizar nossas moleculares e começar a fazer os exames que a gente precisa in-house, né? Isso vai gerar uma grande quantidade de dados, tanto para a pesquisa, e também vai facilitar a nossa assistência, né? Vai melhorar muito a qualidade do que a gente entrega para vocês, né? E a gente tem aí tanto para painéis germinativos, painéis somáticos, a gente vai trabalhar com biópsia líquida, mas o detalhe é que na hemato, como a gente tem uma grande quantidade de testes moleculares em hemato que não tem uma utilidade direta para assistência, né? Então, a gente vai construir esses painéis e os testes que a gente vai implantar primeiro com vocês. Então, também é um convite para os grupos, para a gente discutir por doença e por tema o que vai ser prioridade na implantação. Então, vai ser um trabalho que a gente espera fazer em conjunto com vocês na implantação de que teste vai primeiro, que teste vai depois, e desenhar isso para a gente ter uma molecular completa para todas as doenças que a gente precisar. Era isso. Berto, posso fazer uma pergunta? Claro. Eu fiquei curioso aí do painel linfóide que você botou 2 asteriscos ali. Então, eu estava esperando você falar. Então, na verdade, a gente vê que está começando isso agora das pessoas fazerem painéis para diagnósticos diferenciais em diferentes situações. Então, assim, já existem painéis comerciais, por exemplo, para diferenciar difuso de grandes células de primário de mediastino, já existem painéis aplicáveis em situações de linfomas de células T periféricas, mas, assim, muitos com aplicabilidade só para pesquisa, né? Então, a gente pode lançar mão. Eu já conheço alguns grupos que, em situações específicas, sequenciam linfoma já upfront, tanto para ter esse dado depois para pesquisa, mas para usar para diagnóstico também. Então, eu acho que é ver tema por tema, né? Ver doença por doença, como é que a gente vai, o que a gente vai montar, porque a gente vai poder customizar os nossos painéis de acordo com a nossa necessidade, entendeu? Então, painéis de diferencial entre linfoplasmocítico e outros linfomas. Então, acho que isso vai ser útil, mas aplicado com critério, assim, para a gente também não ter uma grande quantidade de dados que depois a gente não sabe o que fazer com esse tanto de informação que a gente vai gerar. Mas você responde para Next Generation Sequence? Desculpe, Guilherme. Não, tranquilo. Pode falar. Next Generation Sequence, vocês estão pensando em fazer também já? Sim, a gente vai ter tudo. Na verdade, a gente teve uma conversa com o Vassalo para priorizar o que vai ser primeiro, o que vai ser depois. Então, a gente tem uma ideia de que clonalidade B e T é uma prioridade para resolver casos difíceis. Então, clonalidade por NGS vai ser... A gente deve começar com clonalidade por NGS.
E coisas que são basais e que a gente já precisaria oferecer, como o MIDI 88, TP53 para linfoma do manto, coisas assim que a gente já precisaria oferecer, né? IGHV para LLC e coisas assim. Mas também a gente montar os nossos painéis mais completos, né? Então, os painéis mieloides já completos, a gente tentar fazer também um laudo integrado em medula, que é um sonho da gente. A gente já tem imunofenotipagem na casa, já tem mielograma na casa, falta ter a citogenética na casa e fazer o NGS para ter um laudo integrado do paciente que saia do mesmo lugar e seja visto pela mesma pessoa, né? Então, isso vai ser um ideal para a gente. Roberto, a gente podia depois, em outro momento, se você topar, a gente fazer uma reunião, conversar, todo mundo. Com certeza. Porque seria, o painel linfóide, como você bem disse, é muito ainda nebuloso algumas coisas, né? Então, acho que seria legal, seria muito bom a gente ter uma conversa aí, e seria, a gente tem esse dado fantástico, né? Tanto do ponto de vista de assistência, quanto, claro, de pesquisa. Muito O legal. maquinário está pronto, a gente tem de tudo que tem de melhor no mundo, em termos de tecnologia. A gente tem um R3 que já tem doutorado e que está laudando clonalidade já nos Estados Unidos, já está treinando para isso, então a nova geração de patologistas que vai chegar, já vai chegar treinado, pronto para encarar esse tipo de demanda, e a gente espera que isso funcione o mais rápido possível. É uma ansiedade minha também. Legal. Humberto, a Glória estava perguntando, eu acho que até do ponto de vista prático, isso vai ser mais voltado para pesquisa ou vai ser comercial e a gente vai tentar A ideia é de ter acordo com o plano? A ideia, o foco é assistência. Agora, eu não sei como a gente tem uma rede muito heterogênea em termos de cobertura de plano, isso vai precisar ser conversado à medida que os testes vão sendo implantados. Porque, por exemplo, hibridização de capilâmida que a gente conseguiu implantar, a gente conseguiu colocar pelo mesmo valor de uma imunistoquímica e a gente consegue fazer para todas as unidades. Então, a gente não consegue dizer se todos os exames vão ser cobertos, porque isso depende da implantação teste a teste. Cada teste a gente vai fazendo essa avaliação junto com o operacional de cada unidade, entendeu? Perfeito, perfeito. E, Edivan, eu tinha perguntado também para o Humberto se não dava para sequenciar o VDJ para tentar fazer DRM. Sim. Ele falou Pois que é mas uma possibilidade aí para a gente. Sim. Se tem Next Generation Sequence, meu velho, vai para frente, isso aí vai. Sim. Perfeito, perfeito. Obrigado, Humberto. Valeu. Pelo cronograma que a gente recebeu, o Guilherme iria primeiro, mas o Edivan, o Guilherme, quem quer? Guilherme, pode ficar à vontade, não pode estar de boa. Eu não quero atrapalhar a folia do Edivan, então não sei se ele quer ir primeiro ou ele vai. Não, mas eu vou ficar até o final, pô, vai. E Zé, Então tá bom. diga aí, vai lá. Tá bom, então eu começo. Então, bom, gente, quero agradecer o convite do Pedro, é um prazer falar sobre esses temas. Eu vou primeiro confessar que eu não fui na ASCO, tá? Mas fui para Lugano. Todos os trabalhos que eu estou apresentando aqui foram apresentados também em Lugano. Então, pelo menos isso facilita, mas li os abstracts e tudo para selecionar. Mas não tive na ASCO. Bom, então, o primeiro estudo que eu trago, para os 5 estudos, tá? Que tentei mais ou menos passar ali pelo que eu acho que é o mais relevante, tanto com o impacto de mudança terapêutica, eventualmente, ou com uma novidade, uma coisa que não necessariamente tem um impacto terapêutico para a gente agora, mas que é relevante e vale a pena a discussão. Então, o primeiro estudo que eu trouxe, que foi apresentado em Lugano e foi apresentado na ASCO, tudo pelo Alex Herrera, e é um estudo que motivou muita discussão aí, Twitter e tudo, quem vive isso já está sabendo, que é o estudo fase 3 com nivolumab AVD versus Brentuxia AVD para pacientes com Hodgkin avançado, primeira linha, sem diagnóstico. Então, lembrando que esse estudo do grupo americano, ele é um estudo internacional, randomizado, fase 3, um estudo bem grande, que tem a primeira característica que eu acho que é importante considerar, que ele abrangiu uma população bem ampla, né? Se vocês repararem, incluíram pacientes a partir de 12 anos de idade, não tinha corte de idade, tinha paciente, inclusive, acima de 60, então foi bem abrangente nessa questão da idade, que, por um lado, é bom, porque talvez melhore um pouquinho a sua aplicabilidade externa, a sua validade, já que tem, enfim, toda essa representatividade de idade, mas, por outro lado, tem algumas questões que a gente tem que lembrar, porque, por exemplo, o braço comparador PV
AVD não é considerado padrão standard para a população pediátrica. Então, surge uma pequena crítica aí, mas, enfim, eu acho que ele é bastante importante nesse sentido. Então, pacientes acima de 12 anos, sem porte, a princípio, de idade de 60, os pacientes tinham uma parcela acima de 60. Não excluir pacientes com HIV, que é outra coisa importante, tá? E um N aí de quase 1.000 pacientes. Tá? Então, eram 2 braços, nível AVD, dose padrão, nada diferente, BV, AVD como é no Echelon. Não é um estudo com a terapia adaptada ao PET, então não tinha PET inteirinho para mudança terapêutica, tá? E a radioterapia, ela era ao final do tratamento baseada na decisão do médico que estava tratando. Tá? Então, o endpoint primário era sobrevida livre de progressão, que é o que eles relataram, esse follow-up curto. Então, os 2 braços de nível AVD, BV, AVD, mediana de idade muito parecido, em torno de 26, 27 anos. Mais ou menos 1/4 dos pacientes estavam nessa faixa pediátrica, né, entre 12 e 17 anos, e em torno de 10% eram acima de 60 anos, que é bem parecido com o que, similar, né, com o que era o Echelon 1, que também teve uma parcela de pacientes acima de 60 anos. A maioria eram pacientes do sexo masculino. É um estudo pouco representativo da população não branca, né, se vocês olharem aqui, tem muito mais branco nos 2 braços do que outros, né, negros, asiáticos, enfim. Então, é uma questão. A maioria dos pacientes eram estádio 4, um pouco mais da metade tinham sintomas B, a maioria estava com IPS entre 0 e 3, em torno de 30% tinham doença bulk, definida como acima de 10 centímetros. Não foi excluído paciente com HIV positivo, mas era uma quantidade pequena de pacientes. Bom, então, direto à questão primária do estudo, que foi o endpoint primário sobrevida livre de progressão. O estudo ele foi positivo. Lembrar que isso aqui é uma mediana de follow-up de 1 ano, tá? 12,1 meses. E o nível AVD foi superior ao BV-AVD, com sobrevida livre de progressão em 1 ano de 94% versus 86% no braço do brentuximab. Isso teve uma relevância estatística, um P de 0,0005, tá? No hazard ratio foi de 0,48. Tá? Mas com o detalhe, a gente lembrar que é um segmento muito curto. Imagino que a gente tenha tempo para discutir depois, então depois a gente pode voltar nesses pontos após as apresentações. Né? Eu acho que nos detalhes que cabem críticas aqui ou ali. Em relação à análise de subgrupo, foi um estudo que, em geral, a maioria dos pacientes teve benefício. Lembrar que não é exatamente o poder do estudo para essa diferença de análise de subgrupo, mas foi meio que constante. A gente teve uma diferença aqui para pacientes da população pediátrica, que a princípio não teve, e estádio 3. Tá? O resto dos subgrupos, historicamente, estavam dentro desse benefício favorável ao nível AVD. Em relação à sobrevida global, não teve diferença, tá? Quase 100% para os dois, então, sobrevida global excelente aí em 1 ano, né, para os 2 braços. Mais pacientes morreram no BV-AVD do que o nível AVD, tá? De causas diversas, infecção, sepsis, enfim, diversos motivos. Por linfoma de Hodgkin, um paciente no braço nível AVD, na verdade, mas foi um paciente que nem começou o tratamento, tá? Inclusive, o Alex Herrera, na apresentação, ele explicou sobre esse caso, então, teoricamente, um paciente que foi de uma progressão de iniciar do tratamento. Tá? Em relação aos efeitos adversos, bem dentro do padrão que a gente já conhece, tá? A maioria dos efeitos adversos são hematológicos, tá? mais neuropatia no BV-AVD, enfim, nada muito diferente do normal e tudo manejável a princípio, de acordo com os investigadores. Então, a conclusão desse estudo é que nessa análise de pacientes pediátricos e adultos com diagnóstico de linfoma de Hodgkin clássico, recém-diagnóstico, primeira linha, o nível AVD foi superior, com sobrevida livre de progressão superior, e sobrevida livre de evento também em relação ao BV-AVD, o PFS estimado em 1 ano é 94% versus 86%, tá? Sobrevida livre de eventos 91 versus 84%. Uma coisa bem interessante, bem legal, é que é uma população muito pequena nesse estudo recebeu radioterapia ao término do tratamento, que é uma coisa interessante quando a gente, obviamente, pensa em hepatotoxicidade a longo prazo. O nível AVD foi bem tolerado, com efeitos colaterais bem comuns e manejáveis. Tá? Eles, obviamente, estão seguindo o follow-up para ver outras questões, segurança, vida global e desfecho associado relatado pelo paciente.
E a conclusão dos investigadores é que o nível VD deve se tornar como um novo standard of care para pacientes com linfoma de Hodgkin avançado. E aí fica a discussão se isso é real ou não, se a gente entende dessa maneira ou não. Segundo estudo que eu trago é um follow-up maior, tá? Do glofitamab, que é o bispecífico da fase 2, segmento maior do estudo de fase 2 para pacientes com linfoma de grandes células recaído refratário. Então, só lembrar que o glofitamab é um bispecífico, CD20 e CD3, ele é diferente um pouco dos outros bispecíficos, porque ele tem essa estrutura 2:1, 2 para o CD20 e 1 para o CD3. Ele é feito de dose fixa, então são ciclos a cada 3 semanas, num total de 12 ciclos, então ele é diferente do epcoritamab, que é o outro específico que é feito para difuso. O epcoritamab, pelo visto, vai chegar no Brasil um pouco antes, é o que parece. O epcoritamab, só lembrando que ele é até a progressão e ele não tem uma estrutura 2:1, então tem algumas diferenças para a gente lembrar do glofitamab em relação ao epcoritamab. Ele já tinha sido demonstrado que ele induz altas taxas de remissão completa com uma toxicidade manejada, e eles fizeram, então, uma análise mais estendido para ver os desfechos desses pacientes. Então, lembrando, outra diferença importante do glofitamab, ele tem o primeiro ciclo do obinutuzumab. Então, eles fazem o obinutuzumab pré-tratamento no D1, D8 e D15, o glofitamab é feito numa dose menor, e a partir do C2, então, ele é feito na dose dele cheia mesmo, até um total de 12 ciclos. Então, eles incluíram pacientes com difuso, linfoma P de alto grau, folicular transformado, primário mediastino, paciente com acima de 2 linhas prévias, que deu obrigatoriamente incluir uma de CD20 e outra ciclo. O endpoint primário era a remissão completa, mas ainda avaliaram outros endpoints, duração de resposta, duração da remissão completa, TFS, período global e segurança. Bom, então, em relação às taxas de remissão completa, 40% de remissão completa. Lembrar que essa população extremamente pesadamente tratada, né? Só a gente lembrar que uma proporção razoável de pacientes já tinham feito, inclusive, o CAR-T-cell. E é curioso que 52% de resposta global, 40% de resposta completa, lembra, de certa forma, os resultados iniciais do estudo de CAR-T-cell. Mediana de follow-up foi 18 meses, então é um follow-up curto. Um dado interessante é que quem atinge remissão completa, a boa proporção deles mantém essa remissão, então quase 70% dos pacientes mantendo remissão completa, e a mediana de duração da remissão completa chegando aí próximo de 27 meses. É que a curva que vocês veem de duração de remissão completa, uma boa parte dos pacientes mantém, mas a tendência é a curva aí parece que caindo. Lembrar que, de novo, voltando no ponto, é dose fixa, o paciente faz 12 ciclos e para, ele não mantém o bispecífico, como é no caso do epcoritamab. Tá? Em relação a outras análises, estágio de sobrevida livre de progressão, o estimado em um ano de 80% para pacientes que têm remissão completa, então, bastante interessante, mas fica claro que a curva de quem tem remissão parcial e que não tem resposta é muito ruim. Sobrevida global para essa mesma população de remissão completa chegando aí a 92%. Tá? Vários pacientes em remissão completa no final do tratamento sobrevivem por esse período acima de 1 ano. Em relação a desfechos de segurança, muito parecido com o que eles já tinham relatado. Tá? Em geral, a droga foi bem tolerada. CRS e ICANS, uns bis específicos como um todo, tendem a ser menor do que no CAR-T-cell, que a gente vê em CAR-T-cell. Algumas coisas novas que apareceram, mas uma ciência renal grau 3 no caso, um par neurológico grau 2, tiveram alguns problemas de infecção com Covid-19. Tá? Então, a conclusão desse estudo, o glofitamab continua a mostrar respostas duradouras em pacientes com doenças extremamente com histórico de tratamento bem amplo, após essa mediana de follow-up acima de 18 meses. Só lembrar também que o glofitamab, assim como o epcoritamab, a taxa de resposta em quem já fez CAR-T-cell é em torno de 40%. Então, realmente muito interessante, até para salvar pacientes pós-CAR-T. E os investigadores concluem que esses dados dão suporte para desfechos para desfechos favoráveis e a longo prazo dessa terapia com o glofitamab. Bom, o terceiro estudo que eu trago é o estudo do grupo francês sobre o rituximab, manutenção em pacientes com linfoma do manto. Então, é um estudo, acho, bem legal, bem interessante, que tem aí um impacto talvez mais direto para a gente. Só lembrar que o racional desse estudo
Ele começa, quer dizer, da publicação lá atrás, né? Esse é um segmento bem longo da publicação inicial do Legu e da New England de 2017, onde ele mostrava, onde tinha o racional em relação à cetarabina. A gente sabia que alta dose de cetarabina seguida de autólogo era melhor para o paciente com linfoma do manto, a primeira ali, pacientes elegíveis a tratamento intensivo, como vocês podem ver já em dados antigos. Tá? Mas como existia um contínuo padrão de recaída e não tinha um platô de sobrevida, o racional do estudo era talvez você botar uma estratégia de manutenção após o autólogo para melhorar a taxa de resposta. Então, eles fizeram isso nesse estudo do grupo francês, então, no estudo fase 3, randomizado, onde pacientes com linfoma do manto elegível à terapia intensiva jovens, em primeira linha, foram elegíveis. O endpoint primário era sobrevida livre de evento com 4 anos. Então, os pacientes fazendo 4 ciclos de RTAP, se estava remissão completa, iam direto para o autólogo. Lembrar que quem não tinha remissão completa fazia RCHOP, que foi uma minoria, né? E após o autólogo, os pacientes eram randomizados em observação ou redução à manutenção por 3 anos. Lembrar que aqui é 3 anos e não 2, diferente do folicular. Então, os pacientes com 299, 90% seguiram para após a redução com 4 RDAP, uma minoria foi necessário o RCHOP por não ter redução completa nesse momento. Aí foi essa população de 86% do total para o autólogo e 80% foi randomizado, então, 2 braços, observação versus redução à manutenção. Isso já, como eu falei, já foi publicado anteriormente e ele era um estudo positivo, então ele tinha uma diferença de sobrevida livre de evento, diferença de sobrevida livre de progressão, tudo favorável ao fazer redução à manutenção, e o estudo teve, inclusive, uma diferença de sobrevida global, que chamou muita atenção na época e ficou aí, muitos adotaram como a terapia padrão para pacientes com linfoma do manto jovens, essa estratégia baseada em cetarabina, RDAP, autólogo, redução à manutenção 3 anos. Então, eles avaliaram o segmento a longo prazo desse estudo e eficácia em relação ao uso do rituximab para esse período. Então, queriam saber causas de morte, resposta à terapia subsequente, tempo da recaída, o impacto do POD24, que também é uma coisa que a gente tem visto bastante em linfoma, aqui no caso do manto. Bom, então, da observação 120, rituximab 120, a gente olhar descontinuidade de tratamento, a maioria dos pacientes que pararam, quer dizer, saíram, né, tiveram um evento, especialmente foi por progressão aqui no grupo observação, enquanto aqui no grupo rituximab foi menos de progressão, uma proporção de toxicidade razoável e por outras questões. E aqui completaram em torno de 80 pacientes os 3 anos de observação e foram para o follow-up, e 3 anos de rituximab, obviamente, e foram para o follow-up com esse segmento agora de 7 anos, desde a randomização. Aqui, lembrar que 18 ciclos planejados de rituximab manutenção, 14,5 ciclos foi com essa população teve em geral. Bom, o estudo ele manteve a positividade no sentido de sobrevida livre de eventos, então a curva se mantém com uma clara diferença favorável ao rituximab manutenção, então 7 anos de sobrevida livre de eventos, 76% versus 46%. Se a gente olhar aqui quais são os eventos no grupo observação, são 64 versus 30, então a diferença é grande, basicamente recaídas, né, que dominam isso. Então, para evitar o evento recaída, parece que o rituximab manutenção nesse segmento mais longo manteve o seu benefício. Isso também se traduziu para a sobrevida livre de progressão, como vocês podem ver aqui. Então, houveram mais recaídas no grupo observação do que no grupo rituximab. Acho que a curva também é claro isso. Então, você tem uns 7 anos de sobrevida livre de progressão de 78,5% versus 47,4%, favorável à rituximab manutenção. Uma coisa interessante que eles avaliaram é, será que no momento que eu paro a manutenção com rituximab, então eu vou ter mais risco de recaída? Será que o benefício é somente durante a manutenção, são 3 anos? Eles não viram isso. As recaídas durante a manutenção, vocês veem que, obviamente, muito mais no grupo de observação, mas esse padrão se mantém com o segmento a longo prazo. Então, não parece que a recaída tenha sido associada, a redução da recaída tenha sido associada apenas ao momento que o paciente recebeu o rituximab. Em relação à terapia de segunda linha, eu acho que tem alguns dados importantes para a gente olhar nessa tabela. A grande maioria dos pacientes que recaíram, aliás, que progrediram, recaíram, enfim, foram tratados, tá? Mas se a gente olha aqui, boa parte foi tratada com quimioterapia, tá? Essa é a terapia subsequente, né?
mas tem uma certa diferença aqui em relação a agentes alvo, né? Reparem que no grupo observação, mais pacientes foram expostos a agentes alvo, ibrutinib, bortezomib, enfim, até lena, versus o pessoal que tinha feito rituximab. Então, aqui acho que tem um certo desbalanço aí, talvez tenha impactado no resultado que vocês vão ver mais para frente. Tá? Então, a resposta ao tratamento, a gente teve taxa de resposta completa muito maior. Repare que 55% taxa de resposta completa quem não tinha feito rituximab manutenção versus apenas 2 pacientes, 12,5%, em quem estava no grupo que vinha fazendo rituximab. Tá? Então, lembrando, quem fez rituximab teve nítido benefício sobre vida livre de eventos, sobre vida livre de progressão, mas quando olho quem recaiu, há uma clara diferença aqui, uma dificuldade de atingir respostas no grupo com rituximab, mas eu chamo a atenção para esse pequeno desbalanço de uso de drogas, agentes alvo. Né? E isso se traduz nisso. Tá? O ganho de sobrevida global que existia anteriormente nesse estudo, ele se perde aqui. Então, não há mais essa diferença de sobrevida global entre os braços. Então, esse benefício do rituximab manutenção se perde nesse segmento a longo prazo. Aqui, se vocês olharem, 33 mortes e 22 mortes, proporcionalmente parecido em relação à morte por linfoma, e difere um pouquinho em são as outras coisas, na posição secundária, proporcionalmente mais no grupo rituximab, infecções proporcionalmente mais no grupo de observação. Mas o ganho de sobrevida global se perdeu com esse segmento mais longo. E um dado super relevante, importante, discutido, é que, na verdade, quem estava no grupo rituximab, após a recaída, teve desfechos piores. Então, se a gente olhar aqueles que recaíram, no geral, pacientes que fizeram rituximab manutenção tiveram menos recaídas, mas desses que recaíram, a população com rituximab teve um desfecho pior do que a população que vinha fazendo observação, por ficar nítido aqui nesse gráfico. Então, uma sobrevida global mediana de 1,1 anos versus 4,6 anos. Aqui, em relação ao POD24, quem tinha, isso aqui todos os pacientes, quem tinha POD24 foi bem pior do que quem não tinha, isso aí acho que não é muita novidade, a gente vê como padrão em todos os linfomas. Então, sobrevida global 7 anos, quem não tinha POD24, 85% versus 12% em quem teve a progressão precoce. Né? Então, realmente, uma diferença bem grande. E quando a gente avalia POD24 e recaídas tardias em relação, de novo, braço com a manutenção e observação, a gente também vê essa tendência de melhora no grupo de observação. Então, o grupo de observação tendo desfechos melhores do que o grupo rituximab manutenção, incluindo a análise por momento de recaída, seja POD24 ou seja recaída tardia, como vocês podem nitidamente ver aqui no gráfico. Tá? Então, a conclusão dos autores é que o benefício de rituximab manutenção foi mantido em relação a desfecho longo prazo, quer dizer, mantido em relação à sobrevida livre de eventos, sobrevida global. Vocês viram que isso se perdeu sobre a vida livre de eventos, sobrevida livre de progressão. Se perdeu em relação à sobrevida global. Não tiveram grandes toxicidades maiores no braço rituximab manutenção versus observação. O término da manutenção em 3 anos não parece que foi associado a um aumento de recaídas após esse período, ou seja, tira o rituximab, recaiu mais, parece que não. E o POD24 realmente representou um desfecho importante. Interessante que eles não põem na conclusão o dado que eles mostram no final, que é essa teoricamente pior, essa performance ruim de quem fez rituximab manutenção após a recaída, que é um dado aí que a gente tem que depois debruçar um pouco mais para entender. Tá? Bom, então o quarto estudo que eu trago é o estudo também foi apresentado nas reuniões, tá? Do IELTS 37, o estudo de observação versus radioterapia primário do mediastino, que tem resposta completa ao término da terapia de primeira linha. Então, o objetivo do estudo era testar se eu posso omitir a irradiação, a mediastinal, para os pacientes que têm resposta metabólica completa pelo PET. O endpoint primário era o PFS 30 meses da randomização, paciente com PET negativo ao término da R-química. Tá? O endpoint secundário é sobrevida global a 5 anos e toxicidade a longo prazo, coisa que eles ainda não têm para mostrar. Então, lembrando, os pacientes entravam no estudo, faziam PET, recebiam quimioterapia, que vai dentro de todos esses esquemas aqui, RSHOP 21, RSHOP 14, RSHOEP, da EPOC, enfim, o MACOB, qualquer um desses. Tá? O estudo ele não tinha poder para dizer qual era o melhor. Tá? A gente sabe já que o RSHOP 21 parece que tem uma performance pior. Esse estudo meio confirmou isso, mas tem que ter o detalhe que ele não tem poder para isso. Mas a gente já tinha essa noção que o RSHOP 21 talvez seja pior.
Bom, aí os pacientes faziam PET, se era do 4 ou 5, ele saía, era follow-up, subida livre de progressão subida global, mais uma outra análise em relação ao resgate. E se o paciente tinha um PET negativo, que aqui é do A3, ele é randomizado para a radioterapia ou observação. A questão estatística eu vou falar bem rápido, que foi não vai ter um problema, mas foi uma questão do estudo, que eles calcularam esse tamanho de 376 pacientes, é um estudo de não inferioridade, tá? Então, eles tinham essa expectativa de 540 pacientes eram necessários para demonstrar essa não inferioridade em relação à omissão da radioterapia. Mas eles tiveram um número de eventos muito menor que o esperado, então um novo cálculo estimou que eles tinham que chegar a mais de 3.600 pacientes para randomizar 1.821, que era obviamente impossível. Então, o que eles fizeram foi seguir com o estudo, tá? Sem esse detalhe desse novo cálculo, mas entendendo que houve esse pequeno detalhe aí estatístico. Eu não vou entrar muito em detalhes, mas tanto na apresentação da ASH, como do Zucca, como na apresentação de Lugano, do Davis, eles focaram bastante nisso para tentar explicar essa questão. Tá? Então, eles não aumentaram, porque também não tinha como, né? Primário da mediastina, duvido que eles conseguiriam esse estudo nunca terminar. Então, ficou com os 540 mesmo. Tá? Então, mediana de follow-up de quase 5 anos, grupo observação e radioterapia, tá bom? Eles randomizaram mais ou menos os 540 mesmo, que eles tinham planejado. E quem era PET negativo, os 268, um grupo de observação, um grupo para radioterapia, que é o grupo que a gente vai focar aqui. 136 radioterapia, 132 observação, mediana de idade mais ou menos parecida, a maioria era do sexo feminino, a maioria dos pacientes um PS de 0 a 1, tá? Pouco mais de 60% tinham doença bulk, LDH parecido, elevado nas duas populações, e um IPI revisado, a maioria deles era risco intermediário. Em relação aos tratamentos, RCHOP 21, RCHOP 14, diversos, né? A maioria dos pacientes ou faziam escolha dos centros, ou era RCHOP 14, o RV MACOP B, tá? Uma proporção menor de RCHOP 21 e RDA EPOC. Se a gente olhar aqui a distribuição dos PETs, a grande maioria dos pacientes estava PET 2 e 3, mas tido como PET negativo, a randomização é para PET negativo. Sobrevida livre de progressão foi igual, parecida, né? 98,5% em 30 meses para a radioterapia, 96,2% para observação, tá? A hazard ratio passou um aqui, então, teoricamente, o estudo foi positivo no sentido da não inferioridade, mas com todos os detalhes que eu falei, em relação ao cálculo da amostra, e baseado na quantidade de eventos que eles tiveram, que foi, para cálculo inicial, surpreendentemente baixo. Sobrevida global muito boa, né, de 30 meses, quase 100%, nos dois braços também igual. Se a gente olha a diferença em relação a tanto relativo quanto absoluto, uma diferença pequena, tá? E se você faz uma análise estratificada, dá um NNT acima de 120 pacientes para você ter um benefício de irradiar quem tem resposta metabólica completa ao término da quimioterapia. Tá? Então, isso aqui, em relação ao poder do estudo, ele mantinha um poder importante para determinar essa diferença de PFS, e como lembrando que era um estudo que tinha sido seu desenho inicial como estudo de não inferioridade. Então, concluindo, o IAGO 57 foi o maior estudo, e de fato é o maior estudo randomizado até hoje de primária do mediastina. A radioterapia mediastinal em paciente com resposta metabólica completa após terapia de primeira linha, a imunoquimioterapia pode ser omitida de forma segura, é a conclusão dos autores. Claro que o follow-up mais longo é importante para avaliar a toxicidade, talvez o braço de radioterapia perca mais ainda nesse sentido, tá, com toxicidade tardia, obviamente. E eles já relataram que tem 3 eventos de doença cardíaca e neoplasia secundária, todos nos pacientes foram randomizados para a radioterapia. Por último, rapidinho, epcoritamab e R² para pacientes com linfoma folicular independente do POD24. Eu trouxe esse estudo, não que a gente vai fazer para epcoritamab R². Eu sei que isso não está na nossa realidade, mas a taxa de resposta é completamente fantástica. Chama a atenção. Então, o linfoma folicular, como já sabe, é o segundo linfoma mais comum, principal entre os linfomas indolentes. O POD24 é um grupo que vai mal, tá? Paciente que é duplamente refratário também. Não tem um standard of care muito claro para quem é POD24, a gente sabe que, em geral, ele vai mal. Lembrar que
que a publicação inicial da Carla Casulla é 50% sobrevida global em 5 anos versus 90% da publicação lá inicial do TCO, então a gente já sabe há muito tempo que é uma população que vai mal. A gente não tem muito claro qual o tratamento que a gente deve fazer, mas a gente sabe que R quadrado em POD24 tem uma eficácia. Se lembrar que a sobrevida livre de progressão mediana do R quadrado, doença recaída refratária, é 39 meses. Mas, para quem é POD24, é 30 meses. Então, ainda é boa. Então, o estudo parte da ideia de que R quadrado é uma boa opção. Eles associaram o epcoritamab ao R quadrado, esse é o racional, baseado já em estudos pré-clínicos que dizem que havia algum sinergismo aí. Então, o epcoritamab, lembrando que ele é o específico, CD3/CD20, ele é 1:1, diferente do glofitamab, como eu falei anteriormente, e ele tem a vantagem de ser subcutâneo, tá? Então, já está aprovado para linfoma de grandes células, e então a ideia era associar o epcoritamab, que é subcutâneo, com R quadrado, para ver a ectomia no folicular. Então, eles pegaram pacientes com dois braços, né? Quer dizer, eles tinham primeiro essa fase de step-up, depois eles têm a fase de expansão dos 2 braços, e eles vão apresentar o resultado baseado nessa fase de expansão e o tratamento até 2 anos. Então, pegaram paciente de alto risco, que incluía POD24, primário refratário, uma terapia com CD20 prévio, duplo refratário, tá? O paciente podia ser, inclusive, grau 3A, de 2 a 4, o ECOG tinha que ser entre 0 a 2, e uma mediana de follow-up ainda muito curta, né? Um pouco mais de 11 meses. Bom, a população é uma população, grande maioria, doença avançada, o FLIP 3 a 5, a grande maioria dos pacientes. A mediana de tempo do diagnóstico da primeira dose foi de 63 meses, a mediana de terapias prévias foi de 1, então a maioria dos pacientes tinham recebido apenas uma linha prévia, que são as terapias linhas prévias que essa população recebeu, muito pouco CAR-T-cell. Então, mediana de follow-up de 11,4 meses, tá? Boa parte dos pacientes continua em tratamento, as causas de descontinuidade foram mais por efeitos adversos que progressão do doença, então 12% versus 11%, e Covid-19 foi um problema para eles, como eu vou mostrar. Então, esse follow-up de acima de 11 meses, 73% dos pacientes continuam recebendo tratamento. Em relação à segurança, a gente já meio que sabe, né, tende a ter ICANS baixo, CRS baixo, comparado a CAR-T-cell, que você repara que a toxicidade hematológica foi o principal, o CRS teve, mas em geral grau 2, tá? E Covid-19 foi um problema, tá? As mortes que eles tiveram foram todas por Covid-19. E aí fica aí a lembrança também, obviamente, durante a época da pandemia. Não tiveram nenhum caso de síndrome de Lise tumoral. Em relação ao CRS, a maioria dos pacientes grau 1, 2, como eu falei, grau 3, apenas 2 pacientes. Tá? Não foi um problema. Bom, em relação ao efeito antitumoral, resposta global de 98%, com 87% de remissão completa. Então, realmente, eu fiquei impressionado quando vi esse dado. Eu acho que as taxas de resposta completa são muito altas, parece uma combinação muito interessante. Aqui vocês veem que as taxas de resposta são independentes do grupo de alto risco. Então, POD24, 75% de remissão completa, 22,5% de parcial, ou seja, 98% de resposta global. Então, independente do grupo de alto risco que o paciente seja colocado, ele teve consistentemente boas respostas. Tá? Aqui ilustra da mesma forma que, independente se é POD24 ou não, o paciente tem benefício. Aqui os segmentos de todos os casos, né, dos pacientes que seguem tratamento, a mediana de tempo para a resposta de 1,4 meses, e foi a mesma, independente do paciente ter o status de POD24 ou não. Duração de resposta completa não foi atingida, tá? Então, o estimado é de 9 a 12 meses, de torno de 90% dos pacientes, então, uma mediana de duração também parece muito, muito interessante, mas, claro, é um follow-up curto, né? Isso é a mesma coisa nos outros grupos de alto risco, independente de ser POD24 ou não. A gente vê nesse gráfico com mediana de duração de remissão completa não atingida. Mediana sobrevida livre de progressão similar, parecida, tá? É muito boa. Então, conclusão, que a adição de epcoritamab subcutâneo R quadrado levou às respostas duradouras e profundas numa corte grande de pacientes com linfoma folicular recaído refratário. Essas respostas foram independentes de ter POD24 ou outros fatores de alto risco.
toxicidade foi manejável, consistente com outros reportes prévios, e então isso suscita que isso deve continuar sendo estudado em estudo randomizado fase 3, como assim pode 24, como isso já tá acontecendo. Tá bom? É isso, obrigado, gente. Eu vou falar um pouco do ASCO, mas também do IRRA. Logicamente, eu participei do IRRA, da ASCO não participei, mas os trabalhos foram apresentados recíprocos, basicamente, em ambos os congressos. E falarei basicamente de mieloma múltiplo e um trabalho de amiloidose que é para chamar a atenção dos senhores. O trabalho, eu acho que é importante, primeira linha. A gente está esperando dados de outros dois estudos importantes de daratumumab em combinação com VRD, que é o Perseus e Cefeus. A gente não tem esses dados ainda apresentados até o momento. Mas aqui é um outro estudo alemão que faz a combinação de 4 drogas, trazendo outro contexto, quer dizer, resgatando agora KRD novamente e associando ou não com elotuzumab. Em primeira linha, os pacientes elegíveis ao transplante. Então, esse é o desenho do estudo, né? São 3 ciclos de indução de KRD versus elotuzumab KRD. São mobilizados KRD ou KRD, e se tem resposta estável, pelo menos sofrem um transplante. Caso saia no transplante com menos que a resposta completa, eles podem ser submetidos a um novo transplante e consolidam com 4 ciclos de ambos os respectivos protocolos, e o braço que faz elotuzumab segue com ele lena até progressão à toxicidade, o braço que faz o KRD apenas com lena. Então vejo que a dose do cafezumib aqui é 20-20, mas depois 36-36, tanto nos blocos iniciais pré-transplante como no bloco de consolidação. Então, a crew do estudo já finalizou, né? Tem mais de 500 pacientes aqui envolvidos nesse trabalho, 1 para 1 randomização, e chama a atenção dos senhores, está bem equilibrados os braços, e alto risco citogenético já leva em consideração, logicamente, a aquisição do 1Q21 pelo FISH. Em relação às taxas de respostas de indução agora, né? Após 6 ciclos de indução, é algo surpreendente, então está demonstrando aqui novamente taxas de respostas completas muito profundas, né? Aqui em torno de 10% para o subtipo que usou elotuzumab com KRD, perdão. Mas leva em consideração aqui quem fez acima de very good pass response, realmente é muita resposta, para considerar apenas a fase de indução. E nesse contexto, a avaliação de DRM nos indivíduos que tiveram resposta melhor do que parcial muito boa, de fato, confirma-se aqui 50% de DRM versus 35%. Então, o acréscimo aqui do elotuzumab é algo que a gente talvez não esperasse, já que é um fármaco que está bem esquecido, digamos assim, porque é difícil de utilizar, já que restou quase nada de protocolo para ele. Mas, em relação à comparação de KRD versus elo-KRD, realmente é impactante observarmos essa taxa de DRM negativa na pré-indução. Em relação à toxicidade, chama a atenção sempre que a cafezumib é preocupação, a questão cardiológica, e a gente não vê nada aqui de grau 3 e 4 que passa dos 3%, né? Então aqui realmente insuficiência cardíaca, por exemplo, grau 3 chegou a 1,7% e o total aqui chega a 2,7% para o braço que fez elotuzumab KR, versus em torno de 2,5% para quem fez KRD puro. Da mesma forma, outros eventos adversos que chamassem a atenção do ponto de vista de infecção também nada demais, chegando aqui a infecção urinária de 6% para o elotuzumab versus grau 1,2, 2,5%, e rash, sim, observamos que a lenalidomida faz muito isso, né? 25% em ambos os braços. A conclusão é que realmente é um protocolo diferente, que não temos aprovação do mundo de KRD ainda, nem cafezumib em primeira linha para qualquer situação de elegível ou não elegível, mas deixa aqui a situação, porque tem um outro estudo em andamento com 4 drogas do grupo alemão, mas é com isatuximab e VRD. Né? Esse é um dos poucos estudos com KRD em upfront de paciente elegível, que não é um estudo forte, que é o estudo fase 2B. Um trabalho de amiloidose para chamar a atenção de todos é essa molécula aqui, KL101. Tá? Esse é um trabalho foi apresentado como oral no IRRA, de segurança e tolerabilidade, nos pacientes com amiloidose em qualquer situação, recaídos ou primeira linha, amiloidose AL, né? E aqui nós temos resultados de follow-up de 18 meses já no estudo fase 2, para observarmos essa tolerabilidade. Então, KL, pessoal, é um anticorpo monoclonal quimérico que vai agir no epítope específico tônico aqui
das cadeias capilâmida não ligadas, ou seja, é uma proteína que está nessa face interna aqui do anticorpo de cadeia, da porção leve no anticorpo monoclonal, aqui no caso. E de sorte que foi percebido em fases pré-clínicas que havia uma melhora clínica importante observada nos testes pré-clínicos e foi evoluído então para essas fases iniciais aqui. Já temos estudos fase 3 agora com o CAEL, né? Está aberto dois estudos fase 3 agora, alteração cardíaca 3A e 3B. E aqui então poderia ser utilizado o CAEL associado com o protocolo utilizado de escolha do investigador, escolha do centro, que geralmente é CyBorD ou CyBorD com daratumumab. Então, esse protocolo, não vou fazer detalhes, mas o CAEL é feito semanal no primeiro mês e depois a cada 15 dias até progressão à toxicidade e em combinação com o protocolo original determinado pelo centro de pesquisa. Foram 25 pacientes nesse momento analisados nesses 18 meses de follow-up já, e realmente a população é muito heterogênea, né? Ela não entrou em detalhes nesse dado de quem é essa população de amiloidose, mas os pacientes tinham aqui, a maioria deles, alteração cardíaca 1 ou 2 da meio, não 3A, só 16% dos casos, e os pacientes com movimento cardíaco em todos os graus aqui, 88%, mas não eram disfuncionais do ponto de vista cardiológico. Todos os pacientes tiveram um grau de toxicidade, relacionado ao tratamento aqui, 24%, e a última terapia, logicamente. E para o CAEL, para a descontinuação, não teve descontinuação. Então, o mais importante de tudo foi observarmos que é um fármaco desenhado para tentar reabsorver o amiloide que está grudado, não existia esse fármaco até então. E aqui a gente está vendo que os pacientes suportaram usar essa medicação e não descontinuaram. Em relação à descontinuação geral, por outros motivos, então, eventos adversos, um paciente apenas, morte de um paciente, e transplante cardíaco, renal e cardíaco, 2 e 1 paciente, respectivamente. Em relação aos eventos adversos para o CAEL aqui, sistematização para pouco de náusea e obstipação para todos os graus, fadiga também, 36% dos casos. E o dado interessante foi esse aqui, né, que a resposta para esses indivíduos foi observada mesmo quando o paciente parou o tratamento, na verdade. É um gráfico difícil de analisar, mas percebam que o verdinho e o azulzinho são pacientes que responderam de alguma forma ou ficaram estáveis da doença, né? Então, a vantagem aqui de um fármaco desse tipo é que já pegamos um paciente com depósito amiloide para tentar reabsorver, é muito significativo isso. Tem que ter uns critérios de resposta, não vou entrar em detalhes, mas realmente uma melhora do NT-proBNP foi observada realmente em torno, variando de 5% aqui a 9%, mas no estável e geral com a resposta, variando de 15% até 16% aqui nessa situação. Então, em resumo, o CAEL realmente é bem tolerado, sem evidência de toxicidade que paralisasse o fármaco por si só. Nesse follow-up de 18 meses, as terapias, a tolerância a evento adverso foi realmente moderada e realmente os pacientes tiveram resposta cardíaca persistente, apesar de parar o fármaco. Então, esse trabalho aqui foi o pioneiro para o CAEL 101 e agora a gente tem fase 3 já abertos nesse momento. E vejamos os pacientes, os estudos com mieloma recaído, que esse realmente é a vastidão agora de monoterapias, né? Vou me concentrar basicamente nelas mesmo. Estudos conceituais para a gente entender realmente o que está acontecendo agora, pessoal, mais para trazer realmente o conceito do que vantagem ou desvantagem desses terapêuticos. Mas o fato é que esse é o primeiro estudo que combinou 2 bispecíficos, o teclistamab e o talquetamab, com 2 sítios distintos de ação. Um é anti-BCMA e o outro é um GPCRC5D, né? É um estudo muito inicial, fase 1 e 2. 1B. Então aqui está o escalonamento de dose da associação de teclista com talquetamab, né, medicações subcutâneas ambas, e o endpoint primário realmente é observar a segurança, identificar a dose para a expansão do estudo fase 2 mesmo, recomendar a fase 2 de regime ampliado. São 93 pacientes no estudo no geral, chama a atenção que 37% deles tinham doença plasmocitoma extramedular, né? Os pacientes tinham exposição aqui realmente pentadrogas, belantamab, carticel e teclistamab, inclusive, anteriormente, poucos casos, mas a maioria deles, belantamab realmente chegou a 20% dos indivíduos que foram expostos a um anti-BCMA previamente, né? E refratários, tipo câncer refratários, 80% no geral. A toxicidade foi surpreendentemente estável
do ponto de vista da associação de ambos. Então, para um follow-up ainda curto, logicamente, a gente consegue observar neutropenia em todos os graus 65%, e grau 3 e 4, 61%, e anemia 50% e 43% em todos os graus. CRS agiram em torno de 63%, 66%, perdão. Então, aqui a gente já espera nos estudos de bispecífico isoladamente, em torno de 70% de sinuliberação de citocina. Mas aqui foi agregado, agora é acoplado uma outra toxicidade, que é a toxicidade do GPRC5D, do talquetamab no caso, porque esse receptor está presente também em células pilosas, em células das glândulas da língua, na verdade, receptores de sensação, de gosto, perdão, e também em unha, né? Receptor que tem queratina, órgãos têm queratinizado. Então, a gente observa aqui a hemangiosia em torno de 60% dos pacientes, eles perdem muito peso, né, com lesões de pele 50%, e desordens da unha também em torno de 46%. CRS, então, foi utilizado mais os pacientes tocilizumab, né, 25% aqui, ocorreu em mais ou menos 2 dias e resolveu também 2 dias a duração. Então, não foi algo a mais do que se esperava em relação ao uso isoladamente dos fármacos. Em relação às taxas infecciosas, isso sim também então prepondera, porque essa é a preocupação com o específico de uso prolongado, já que a gente está superestimulando os linfócitos T e os deixando realmente, digamos, fragilizados, o sistema imunológico dessa forma fica fragilizado, levando também a imunoparesia crítica, né, hipoglobulinemia. 81% dos pacientes tiveram realmente abaixo de 400. A gente já espera que vai acontecer isso com os bispecíficos nessa forma de uso prolongado. Mas chama a atenção dos senhores realmente virar os 3 e 4 infecções chegou a 50%, e é o que temos que nos preocupar daqui para frente com os bispecíficos para mieloma múltiplo. As outras alterações aqui, nenhuma delas se graus 3 e 4 acima de 10% que não pneumonia. E aí, realmente, as taxas de resposta aqui são implementadas. A gente vê um bispecífico isoladamente como o teclistamab chegando a 60%, 63% de overall response, e aqui já vai 86%. E nas doses ajustadas já para, pensando no acesso de fase 2, 96% de resposta global com 40% de resposta completa. Realmente é algo bem interessante. A média de follow-up agora de mais ou menos 13 meses para todos os pacientes, mas com a dose preconizada de 8 meses. E a duração de resposta não foi atingida ainda, e o progressive survival de 20 meses para todos os indivíduos, mas não atingido para a dose plena, preconizada para acesso de fase 2. Interessantemente, a análise daqueles pacientes com doença extramedular, taxas de resposta surpreendentes, né? Então, aprofundando a resposta aqui, 85% para a dose expandida, mas no follow-up ainda curto, logicamente, de 7 meses, a progressive survival é curta de fato, porque eu sou paciente com doença mais agressiva, nessa fase de doença realmente é crítica, batendo aqui 6 meses de progressive survival, e vejamos as cenas dos próximos capítulos, porque deu 9,9 meses com a dose para a fase 2, são 11 pacientes apenas, vejamos o que vai acontecer. Uma outra consideração importante, agora já na expansão do estudo de bispecífico, é utilizar o anti-BCMA aqui no estudo do magnetismo, que é o larantanab, esse é da Bristol, só nos pacientes que utilizaram anti-BCMA anteriormente. Então, é um anti-BCMA contra quem já utilizou nos magnetismos 1, 2, 3 e 9, algum terapêutico BCMA. São 87 pacientes reunidos nessa casuística, e que seria interessante você utilizar um novo anti-BCMA aqui, no caso específico, contra aqueles pacientes que utilizaram ou com monoclonal conjugado, que é o belantamab, claramente, ou alguma carticel. Né? A doença extramedular aqui, os indivíduos viram em torno de 54% no total. E aí chama a atenção dos senhores que, realmente, aqui tem os bracinhos de ADC e CAR-T, refratários à terapia BCMA, 62% no geral, né? O ADC aqui, a maioria dos pacientes, realmente 54% no grupo do ADC, e para carticel, 27% de refratariedade. Follow-up ainda curto desse estudo de 11,3 meses, mas uma avaliação importante do ponto de vista conceitual, se vale a pena utilizar um anti-BCMA após utilizar outro fármaco que tem uma outra ação, que é CAR-T ou monoclonal conjugado. A gente consegue realmente descontinuar o tratamento aqui em torno de 77% dos pacientes, a maioria deles por doença em progressão. E observemos que, novamente, temos taxa de resposta, sim, com esses indivíduos que utilizaram o anti-ADC ou o anti-carticel antes, 42% ou 52% aqui dos indivíduos tiveram resposta de fato. Então é bem significativo, inclusive com resposta completa. Né? E o que reflete, logicamente, na progressive survival, a gente tem o primeiro dado agora mesmo
verdadeiro de um trabalho clínico, mostrando que quem utilizou a prior CAR-T-cell foi melhor do que quem utilizou o anti-ADC, por exemplo. Quer dizer, sinceramente, quem usou o CAR-T-cell provavelmente preparou o sistema imunológico melhor, e esse indivíduo, quando faz o bispecífico aqui anti-BCMA, a despeito de ser mesmo sítio de ação, tem um progresso de 10 meses, né, versus 3,9 meses do ADC. Número pequeno de pacientes ainda, logicamente, para conclusões, mas um racional muito interessante que é possível utilizar um fármaco com o mesmo local de ação, mas com um outro tipo de ação, porque aqui é um antibispecífico, os pacientes anteriormente tinham usado CAR-T-cell ou monoclonais conjugados. E um outro bispecífico que é importante deixar todos em rota e antenados é o linvoseltamab, que é o estudo linker, né, que é da Regeneron, esse produto. É um específico anti-BCMA também. Esse é venoso, então ele já começa nesse primeiro momento é venoso, mas estão iniciando os estudos também subcutâneos. E o conceito desse trabalho aqui, na verdade, era ver 2 doses, né, de 50 a 200 miligramas, para determinar as taxas de resposta. Realmente, tem nesse estudo 2 já, uma expansão para a dose maior de 200 miligramas. E a gente percebe a idade média dos pacientes de 65 anos e 70 anos. Poucos pacientes, 15 e 26% acima de 75 anos de idade. Doença sistema medular aqui, 15%. E alto risco genético em torno de 25%, 24% para 50 miligramas e 35% para os 200 miligramas. Os pacientes são refratários, pelo menos a 3 linhas, triplo refratários no caso, 37%, são muitos pacientes refratários de fato, e a mediana de linhas prévias de 6 linhas. Então, de cara, a gente consegue observar as taxas de respostas de 200 miligramas muito superiores à de 50, então é dose dependente de fato esse fármaco. E o follow-up curto, logicamente, de 7,7 meses e 5,6 meses para 200 miligramas. Pode ser que você quer aprofunde mais com o passar do tempo. E os pacientes têm um ganho de resposta, logicamente. E fica muito claro nesse dot plot aqui que, em relação aos subgrupos de análises para dos 550 e 200 miligramas nas coortes, realmente as taxas de resposta over response são muito superiores a quem fez 200 miligramas, principalmente pensando nos pacientes com doença extramedular, alto histogenético, o standard e o próprio high risk, né, chama a bolinha preta que corresponde a 200 miligramas para a direita. Então, apresentando que de fato é um fármaco que a dose vai ficar em 200 miligramas. Reflete claramente na progression survival, follow-up curto, muito curto ainda, pessoal, em torno de 7 meses para um grupo e 5,6 meses para um grupo de 200 miligramas. Então, nessa faixa que ainda os pacientes estão concentrados aqui, mas percebemos claramente que há um platô mais significativo no 200 miligramas e está esperando agora o follow-up maior para poder ver quando vai atingir realmente a progression survival. E aí vem um ponto crítico para esse novo fármaco. Por que está chamando tanto esse negócio de porque ele dá menos efeito colateral. Então a ligação dele para o sítio do BCMA parece que ele é mais tênue, ele não é tão agressivo, digamos assim, em relação ao CD3 também. E aí ele é um anticorpo mais, digamos, fraco. E por essa fraqueza, por provocar uma resposta significativa, ele não provoca tanta toxicidade, tanto hematológica, né? Então a gente vê aqui qualquer grau de neutropenia, 32% e 27% de anemia, por exemplo, CRS em 45%. Então ninguém tinha mostrado isso até então. O CRS é muito fugaz, ele é muito rápido, acontece em horas, na verdade, e isso é bem interessante. Os graus não chegam no passado de 45%, basicamente grau 1 e 2, como todos os bispecíficos, e acontece isso em 8 horas. Com 200 miligramas foi em 14 horas, então talvez seja esse fármaco aqui que seja mais fácil de manipular em relação de forma de aplicação ambulatorial, nesse momento seria. Né? Mas, logicamente, são dados iniciais, mas bem interessante vermos um fármaco com menos efeito colateral e com ação similar aos dos outros bispecíficos, como o teclistamab, por exemplo. Em relação às taxas infecciosas, também em torno de 60%, os outros trials de em torno de 70%, era um pouco menos de infecção aqui, mas o CRS realmente foi bem interessante ver a menor toxicidade. E outros bispecíficos, então, aqui a análise realmente mais avançada e final, praticamente, do CARTitude 1, os resultados finais do 1B2. Eu não vou só mostrar essa curva aqui, né, que é realmente muito interessante pensar na cilta-cel e observarmos uma progression survival de 34,9 meses. Então, uma terapêutica única no follow-up agora de 3 anos, realmente é bem significativo.
percebemos que realmente essa CAR-T-cell ela dá uma potência de resposta muito significativa. O estudo mostrou 97% de resposta, foram 97 pacientes incluídos. A gente vê aqui realmente uma progression muito significativa para pacientes que estariam sucumbindo em menos de um ano. E aí trago já esse adendo aqui para uma avaliação já de vida real, comparando o Cilta-cel do estudo versus o Cilta-cel utilizado no mundo real, dentro dos Estados Unidos. Então, interessantemente aqui, está descrito os pacientes, e eles doença sistema medular 3 vezes mais no Cilta-cel da prática do dia a dia, versus do CARTITUDE, que eram 13% apenas. A homocystato, que é COG, ele é um pouquinho pior de 2 a 4 aqui, 11% versus 4, mas chama atenção também porque realmente tem pacientes do dia a dia que são piores para lidar, né? E autohistogenética, 41% versus 24%. E terapia de BCMA anteriormente, aqui tinham 12% dos pacientes que tomaram CARTICEL, e no estudo do CARTITUDE 1 não era permitido, logicamente. Então, de cara, a gente consegue perceber que qualquer grau de CRS foi igual nas situações de Cilta-cel da prática, que foi até menor, né? Grau 3 aqui 5%, 4%, e ICANS também em torno de 18%, 17%, igual, similares esses eventos adversos. E os eventos tardios aqui, a neurotoxicidade tardia, que é uma preocupação que a gente começa a observar agora pelo acompanhamento desses pacientes em follow-up maior agora de 3 anos, né? Do parkinsonismo também, um paciente aqui, 2 pacientes, perdão, 1%, 4% do CARTITUDE. A paralisia de Bell, 6%, 2% aqui, outras alterações neurológicas, 4%, 6%. Em relação às taxas de respostas, best response aqui de 90%, realmente confirmando de fato essa realmente surpresa gratificante de ver uma terapia que volta a devolver o paciente sobrevida, porque é bem importante e significativo esse grau de resposta. O que foi refletir aqui, na verdade, na Progressive Survival e Overall Survival de Real World. Então, o follow-up é muito curto, de 8,4 meses, mas em 12 meses, de fato, 67% dos pacientes seguem ainda sem progredir a doença, quando que esse dado lá no Cilta-cel é em torno de 80%, vai ter 20% a mais quase, em relação à comparação do real world, mas vejamos como vai ser a evolução desses dados aqui. Um dado interessante, quando o paciente prepara a CAR-T, não consegue infundir realmente, o paciente vai morrer rapidamente, a gente já entende isso, então é crítico que o paciente possa realmente preparar a CAR-T e conseguir fazer a CAR-T, porque a sobrevida dele é muito pequena. E aí, a Cilta-cel agora em fases mais precoces. Então, também um conceito que nós estamos esperando dados para poder entender se usar a CAR-T-cel em fase mais precoce vai ser melhor ainda. Esse estudo, para mim, é um estudo que já começou falho, mas, logicamente, o tempo de desenho dele talvez não foi ideal, porque o braço controle do standard of care era PVD ou DPD, para quem é lenda refratário. Nós não utilizamos isso na prática. A grosso modo, nós fazemos DKD ou isatuximab KD. Então, para mim, essa parte que é mais crítica em comparação com o Cilta-cel. Então, esse é o estudo, paciente de 1 a 3 linhas prévias de mieloma refratário, lena, logicamente, né? E faziam aqui a terapia preconizada pelo standard of care, que poderia ser VPD, né? Poma-Velcade-Dexa ou Dara-Pomidex versus Cilta-cel. Terapia constantemente, mesmo fármaco de um ciclo ou mais, se precisasse, mas por aquela espera de mais ou menos um mês para o preparo da Cilta-cel. Então, os pacientes, então, a 200 em cada braço, esse trabalho está publicado na New England, agora também em período concomitante ao ASCO. A gente está vendo o número de linhas prévias aqui, uma linha prévia 30%, 2 linhas ou 3, 60% dos pacientes. Interessantemente, a refratariedade a ibortezumab, a tripoclasse refratária, só 15% dos indivíduos, e ao daratumab 23% e 21% respectivamente, mas 100% deles eram refratários à lenalidomida, logicamente. E a curva, logicamente, deu vantagem para a Cilta-cel, né? Ela está aqui no follow-up de mais ou menos 12 meses. A gente está vendo que a curva fica muito superior em relação ao standard of care, que deu 11,8 meses de progressive survival. E quando subdividido aqui nas linhas terapêuticas, melhor ainda para quem fez logo na primeira linha. Então parece de fato que utilizar mais precocemente a Cilta-cel, ou CAR-T-cel no caso, vai realmente impactar mais significativamente, talvez, nessas vantagens de progressive survival, e veremos isso nos estudos que estão em andamento agora no CARTITUDE 5, que é o principal deles, e tem o CARTITUDE 6 também. Em relação às taxas de resposta, a gente consegue ver aqui vantagem, logicamente, para a Cilta-cel, deu reflexo na progressive survival, resposta completa 73% versus 21% apenas do standard of care.
né? E a duração de resposta de 84,7%, perdão, versus 63%, e a duração de resposta não atingida para a Citacel, assim como o Progression Free Survival. Reflete também nas DRMs, que são mais profundas em quem utilizou a Citacel versus o Standard of Care. E o follow-up de overall survival muito imaturo ainda. Toxicidades esperadas aqui hematológicas, logicamente, a gente faz tolerabilidade sulfosfamida como condicionamento, digamos assim, para depressão linfocitária antes da CAR-T-cell. Então a gente consegue ver aqui neutropenia significativa, grau 3 e 4, basicamente 90% dos pacientes, e aí a anemia também em torno de 30% aqui, diferente da Standard of Care. Linfopenia 20% versus 12%. Por outro lado, as taxas de infecção aqui são similares, né, entre a Citacel e Standard of Care. CRS, logicamente, a gente espera com CAR-T-cell, então todo grau 76%, grau 3 e 4 apenas 1%, né, neurotoxicidade 20% todos os graus e 2,8% para graus 3 e 4. Então, muito seguro de utilizar também, e aprendizado, como de aprendizado. E por fim, um último conceito aqui também, o que está vindo de mais novo agora, que é tentar diminuir ou acabar aquele tempo de espera do preparo da CAR-T-cell, né? Então esse é um trabalho dos chineses, que sempre foram eles que têm desenvolvido muito CAR-T-cell no mundo. E essa Fast CAR-T aqui é uma plataforma do Next Day Manufacturing. Então, sopra férias e isola os linfócitos T, ele fica de 22 a 36 horas na incubação para poder sofrer a transfecção do linfócito, e é purificado, e essa célula é devolvida ao paciente em aproximadamente dias. E aí está variando de 3 a 5 dias do momento que você coleta ao momento que você infunde no paciente. Então a gente espera que a expansão que acontecia em vitro, já não vai acontecer em vitro agora, vai ser, na verdade, em vivo. Esse desenho inicial do estudo, logicamente, tendo no endpoint primário que os eventos adversos, logicamente, para possibilitar o uso dessa Fast CAR-T, e os pacientes tinham que ser refratários a pelo menos 3 linhas prévias de uso terapêutico antes. Então foram 29 pacientes apenas, alto risco de perfil em torno de 90% deles, isso medular 28% deles, e terapia média mediana de 5 linhas, e triplo expostos 97%, mas a refratariedade é mais variável aqui, porque na China você não tem todos os fármacos. Então não ficou muito claro também a quantidade de refratariedade tripla ou penta-refratários, mas refratários a drogas isoladas, cerca de 93% para PI, e MID 93%, e o anti-CD 34%. A taxa de respostas com as diferentes doses aqui, 1, 2 e 3, muito similares, e no geral 93% de overall response com resposta completa de 82% para essa CAR-T Fast. Então realmente é algo surpreendente. O follow-up desses caras aqui é de 36 meses, 30 meses, 30,7 meses, com duração de resposta de 37 meses. É algo muito interessante. Temos um produto que realmente é fabricado rapidamente. DRM, nos pacientes analisados aqui, os 29, né, 15%, 15 pacientes apenas, mas 100% no mês 6 e ficando 108% com DRM negativa no mês de 12. Então, bem significativo isso aqui para o E, novamente, falando aqui desses timelines e essa progression survival, realmente, os pacientes com 36 meses aqui, todos os pacientes seguem ainda sem progredir, vai cruzar os 36 meses para esse novo produto, que é bem interessante. Em relação às toxicidades, a neutropenia, linfopenia e anemia esperado, pela questão da depressão linfocitária, logicamente, outros efeitos adversos aqui, todos os graus, DHL elevado, hipominemia, mas nada de grau 3 que não, elevação de AST. Chama a atenção do CRS aqui, que novamente perdura 80% nos pacientes no geral, graus 1 e 2 basicamente, grau 3 só 7%. E para finalizar, o outro molécula de CAR-T, agora já GPCR5D, trabalho do Luciano Costa, lá no Alabama, nos Estados Unidos, fase 1 apenas, para escalamento de dose agora, para um outro CAR-T com outro alvo, para mieloma múltiplo, que é anti-GPCR5D, pacientes previamente mais de linhas prévias, né, que progrediram em menos de 12 meses da última linha terapêutica. Então são 67 pacientes nesse trial, e que tinham usado anteriormente BCMA, que já é a intenção agora desse trabalho também, qualquer terapia anti-BCMA, 44% dos pacientes, e CAR-T-cell, inclusive anti-BCMA, 34% dos pacientes. Então a gente está vendo aqui alguma coisa mais inovadora das tecnologias que estão vindo.
Em relação aos eventos adversos, que era esperado aqui, neutropenia, uso de grau 64%, anemia 50%, trombocitopenia 46%, leucopenia 23%. CRS, novamente aqui, 86% dos indivíduos, mas graus 3 e 4, apenas 4,5%. Taxa infecciosa de 35%. E acrescido a isso aqui, lembremos que o GPRC5D está presente nos tecidos queratinizados e na língua. E, portanto, alterações de pele aqui, disgeusia, em torno de 20% e 17%, e alteração de unha de 10%. Percebam que é muito menor do que os bispecíficos, já que o talquetamab é utilizado de forma contínua. E aqui a gente faz uma aplicação apenas, então tem aquela ação inicial e depois esse efeito desaparece. Efeitos de ICANS também em torno de 10%, grau 3, só 3%. Taxa de respostas bem surpreendente para quem não utilizou BCMA anteriormente, logicamente, 96%, versus 96% quem utilizou prior BCMA. Para o CAR-T aqui, 76% e não CAR-T, 32%. Pessoal, era isso. Espero que não tenha corrido tanto, mas eu não queria ultrapassar muito tempo. Obrigado, Edvan. Eu estou quase dentro do avião. Acho que a gente podia abrir a discussão. Eu não sei se alguém quer fazer pergunta no chat, para o Guilherme, para o Edvan. Fiquem à vontade. Acho que podia aproveitar esses 15 minutos para poder discutir. Né? Já vou sentar e aí eu fico mais tranquilo aqui, mas vocês vão conduzindo aí. Oi, parabéns aos dois, acho que foram bem interessantes os casos. Queria fazer uma pergunta para o Guilherme. Você acha que naquele estudo da manutenção do rituximab, que eu concordo com você que é mais a nossa realidade, a escolha da terapia de resgate influenciou nesse desfecho tão parecido entre eles? Talvez se os doentes de recaído pós-manutenção tivessem usado novas drogas, eles teriam... Talvez se mantivesse essa curva? Edvan, Abel aqui, enquanto o Guilherme está conectando, vamos falar contigo. É bom ver os resultados de vida real do Cartitude, né? Que na vida real são bem semelhantes. Às vezes a gente se decepciona um pouco, e mesmo com a população mais unfit. Mas falando do redirect lá do fase 1, o que você acha, assim, que a gente está falando, as taxas de resposta foram superiores, com toxicidade semelhante, mas você acha que isso, em todo ponto de vista do linfócito T, de exaustão do linfócito T, eu vou ter talvez uma exaustão mais precoce, talvez perder essa resposta mais precoce depois, não sei, o que você imagina? Na verdade é isso, é um conceito de você tentar combinar mais bispecíficos ali. Logicamente que está todo mundo tendenciando agora a começar a fazer desenho de estudos que a gente diminua o uso do fármaco, porque inicialmente tudo é semanal, né? O único estudo que foi desenhado para ter uma terapia por tempo limitado foi com cevostamab, que é anti-FcRH5, que é outro alvo. Esse é o único bem específico que foi 17 meses. Todos os outros trials desenhados até então são terapias contínuas. Mas está entendendo que, dependendo do que vai acontecer daqui para frente, os estudos fase 3 dessas combinações, por exemplo, de bispecíficos, muito capaz de começar depois de determinado ciclo, com respostas completas, por exemplo, mais profundas, de fazer a cada 15 dias. E aí tentar realmente parar um deles, porque você está corretíssimo. Quer dizer, o conceito que todos levamos aqui é que se você ficar hiperestimulando o linfócito T, ele vai ficar exausto e não vai ter mais ação, quer dizer, vai perder a ação completa. E a gente não sabe ainda como é que vai ser a resposta de uma CAR-T pós-bispecífico, mas já começamos a ver respostas realmente reais de bispecífico pós-CAR-T. Quer dizer, que é o conceito melhor, talvez. Né? Você tem um linfócito T mais viável ali que vai funcionar contra contra o plasmócito depois que você botar um produto específico. Né? Então, há um conceito para isso, mas vejamos o que vai acontecer daqui para frente. Concordo com você. E é inviável também economicamente. Vai ficar inviável você usar um fármaco desse tipo. Lógico, porque essa é a parte. É você ter o capital de giro ou não ter o capital de giro. Porque o Carticel é uma balada só, muito cara, que a gente está vendo na nossa prática dia a dia, que está sendo muito difícil do Brasil, por exemplo, utilizar. Para os americanos, nem tanto, porque a questão é mais slot, mas é um tiro só. E pensando em Ciltacel, que vai dar 35 meses, 34,9, 35 meses, e você usar um fármaco por pelo menos um ano, se o custo vai ser muito similar, talvez.
entendeu? Mas aí vem aquela situação. Pode ser que o auditor, na visão dele, vai querer que esses pacientes vá pagando mensalmente, logicamente, e alguns deles vão conseguir morrer antes, que é o que eles esperam. Eu sempre penso dessa forma contra os auditores. Eu tenho um pensamento meio macabro dos auditores, mas espero que Mas, seja nada. mas eu compartilho desse pensamento. É um estudo que eu acho que, pelo menos, eu acho que para mim foi assim, algumas pessoas já perguntaram, eu acho que para vocês também, é do primeiro estudo que o Guilherme apresentou, do SWOG lá, o estudo do nível AVD versus BV-AVD. Eu acho que vai ser um questionamento assim que a gente vai acabar recebendo. Ele foi um Estou aqui estudo no muito... celular, hein? Acho que deu certo, mas continue, Abel, desculpa. Você responde as duas. Foi um Perfeito, estudo perfeito. Foi um estudo muito legal, porque foi um estudo acadêmico, né? A gente vê, é difícil a gente ver um estudo de iniciativa do investigador assim, tão grande, tão com uma representatividade muito grande. Só que eu acho que ainda está, minha opinião é que acho que está muito cedo ainda para a gente tirar conclusões ou fazer modificações. Acho que aquilo que o Guilherme falou da população pediátrica é importante, 25%, quase um quarto, isso influencia bastante. Mas eu acho que a gente tem que ver o quanto, com o segmento de longo prazo, o quanto a gente não está vendo só uma diferença inicial ali, porque a gente fez nivolumab num tempo fixo, se isso eu não vou levar também a recaída, só atrasar a recaída, na verdade, e vou ter resultados muito semelhantes. Então, eu queria que o Guilherme comentasse um pouquinho disso aí, e aí depois eu comento de outros dois casos, de outros dois aí que o Guilherme comentou. Posso enviar uma pergunta aí, só um pouquinho, já que você vai comentar, a minha é também relacionado. Se houve alguma discussão a respeito do BACOP com o Brenntux, do grupo alemão, que teoricamente também teve resultados muito bons para esse grupo? Sim, vocês estão me ouvindo, né? Estamos, pelo celular. Beleza. Primeiro, Abel, eu concordo. Eu acho que a questão do nível AVD versus o Brenntux AVD, o problema é que os estudos de anti-PD1, eles, com o tempo, o paciente vai recaindo. É meio que, via de regra, ele vai recaindo. Só aquele que tem remissão completa, tem uma mediana um pouco melhor, mas a tendência é recair. Então, realmente, o segmento curto pode ser falseado, no sentido que essa PFS vai cair com o tempo no braço nível AVD, sendo um modelo fixo e não contínuo até progressão. Então, concordo, acho que é um ponto. Então, a gente tem que ver um segmento mais longo. E, professor, em relação ao Brecad, foi apresentado sim, o Peter Borkman apresentou em Lugano, e o resultado é fantástico, né? A sobrevida livre de progressão em 3 anos é parecida com o nível AVD em 1 ano. E, teoricamente, com uma quantidade menor de uso de brentuximab do que no Echelon 1, por exemplo. Então, fica aí a dúvida se Brecad vai ficar como opção ou se vai ficar como nível AVD. Teve uma sessão em Lugano, quem estava em Lugano deve lembrar que foi uma discussão muito legal, onde houve o debate entre terapia adaptada ao PET versus terapia usando o PET, e o Peter Borkman pôde aproveitar e falar um pouquinho do Brecad. Quando ele apresentou o Brecad no dia seguinte, ele falou bastante dessa comparação. Então, eu concordo que é uma coisa a gente vê. O resultado é muito bom do Brecad, muito bom. Então, não sei quem é que vai ocupar o espaço aí do Standard of Care e quem vai querer seguir essa linha de nível AVD, né? Mas, enfim, acho que ainda é muito polêmico. Porque eu fico um pouco em dúvida, de um lado, né, o Brecad tem a questão de um segmento, né, a mediana de 36 meses, então dá uma segurança maior, e acho que perto de 1.500 pacientes, 1.400, eu me lembro que era um número absurdo de pacientes que foram analisados, mas, por outro lado, é mais complexo, é um protocolo mais difícil de administrar. Em termos de comodidade, né, o nível VD seria mais tranquilo. Mas ok, então acho que é a mesma toxicidade, né? A toxicidade Sim, maior toxicidade. do que a aplicagem. Então, que surpreendeu. A gente sempre fica, naturalmente, os estudos do grupo alemão são extremamente bem feitos, com um N muito grande, mas a gente tem aquela impressão que há uma tolerância maior à toxicidade
na população alemã comparado à nossa realidade aqui, né? Isso é válido para leucemias, né? É válido para linfomas. E isso aí não sei por quê, mas é um fato. Então eu fico um pouco, embora eu ache o estudo bem robusto, eu fico com um pouco de receio assim de dizer que é o standard of care. É, É meio que na contramão, né? Porque, na realidade, a gente tá assim, fugindo da bleomicina, né? Então, tanto fazendo nivo mais AVD, ou fazendo Brentuxi mais AVD, bem assim, fugindo da bleomicina, e aí a gente vê o Brecad mantendo a bleomicina, e com as toxicidades inerentes a essas medicações, né? Então, é meio que na contramão mesmo, né? Minha impressão é a mesma da doutora Davimar. Acho que está meio na contramão. Acho que os resultados são muito bons. Ele foi apresentar também um outro estudo acadêmico interessante com intensificação da dose de doxo no ABVD, que os resultados são muito bons, só que também sem resultado de longo prazo. E aí a gente não sabe o que isso vai levar lá na frente. A minha impressão é que as terapias, no caso AVD com incorporação mais X aí, seja Nivo, Brentuxi, eu acho que a tendência é que eles ganhem com o tempo. Também acho. Eu entendo que, assim, no futuro, né, e isso é muito importante para Hodgkin, porque esses pacientes são pacientes jovens, né, e com uma alta taxa e possibilidade até de cura, seja com protocolo ou outro, e os eventos adversos ao longo do tempo a gente vai observar com maior frequência, né. Então, é esse o cuidado que a gente tem que ter para Hodgkin, porque hoje você conquistar uma resposta ou até uma possibilidade de cura, mesmo para esses pacientes com doença avançada, não é algo inatingível, muito pelo contrário, mais cura do que não cura. E aí o que entra no meio da história são os eventos adversos ao longo do tempo. Então, aquilo que a gente de fato vai observar. E essa já é uma tendência desde sempre, né? Quando diminuiu o número de ciclos, né, de ABVD para esses pacientes, já com essa intenção, aquela linha do less is more, né, para que a gente não enxergasse no futuro os eventos adversos inerentes ao ABVD. Então, a primeira tentativa foi diminuir o número de ciclos. Agora, a gente está numa outra era, você tentando diminuir aquilo que é mais tóxico, né? Bleomicinas, e aí vai. Eu acho só que Terapia, né? eu acho só que numericamente, né, tanto o HD18 como o Brecad, enfim, o resultado é um resultado muito bom numericamente, né? Então é algo que chama muita atenção. Eu não sei como isso vai realmente, como isso vai ser interpretado em locais fora da Alemanha, mas me impressiona muito o resultado, muito. A taxa de controle tumoral é muito bom. E é aquele princípio dos alemães, né, que dá uma pancada forte inicial, melhor do que você ser suave na doença no início, digamos assim, com chance de recaída futura. Enfim, vamos ver o que vai preponderar com o tempo, né? Mas é bem isso, Guilherme, aqui assim, em outros lugares, o que ocorreu é que isso é tão tóxico que você não tem o mesmo ganho. Por conta de toxicidade, você perde o paciente na toxicidade, entendeu? Não, sim, mas o resultado deles não tem tanto, É o né? resultado deles, né, que só É o resultado consegue... deles. Na verdade, deles e alguns outros países ali próximos, né, que também adotam. Mas eu concordo que é uma coisa que não vingou tanto fora, mas é aquilo, como a gente vai interpretar isso, enfim, vamos ver, né? Guilherme, eu queria que você discutisse um pouquinho, comentasse um pouco do estudo primário mediastino. Eu achei muito fantástico, assim, achei bem legal. E eu acho que além do resultado da questão da radioterapia, para mim um resultado muito interessante é que a maior parte dos pacientes não fizeram RDEPOC, fizeram RSHOP 21 ou 14, e os resultados foram iguais, assim. Então acho que eu queria que você talvez comentasse um pouco nisso. E só
os resultados do epcoritamab com R² foram muito bons, e só falando para quem depois tiver algum paciente tiver interesse, a gente vai ter esse estudo, o estudo fase 3 deles, que é o EPCOR, que é epcoritamab com R² versus R² para folículo refratário, tá para abrir agora em julho, aqui em São Paulo. Concordo, o resultado é fantástico, né, Abel? Eu botei porque quando o cara apresentou em Lugano, eu fui até falar com o cara depois, falei, caramba, eu fiquei impressionado com os resultados, de fato. E agora, o do primário de Merechim, não concordo com você. Agora, o R da EPOC não é popular na Europa, né? Ele já questionava muito, eu optava por fazer reshop já de antes. Então, acho que foi meio que na linha do que a gente imaginava pela não popularidade do R da EPOC. O R da EPOC é muito popular no Brasil, né? Assim como o americano, obviamente, é muito mais, mas é muito popular no Brasil. Mas o europeu não absorveu tanto assim. É porque, obviamente, é conceitualmente mais tóxico, né? Ele é desenhado para ser mais tóxico do que R-Shop-like. Então, eu acho que esse é o motivo. Mas eu concordo, eu acho que o estudo é fantástico para a Merechim. Na minha opinião, apesar daqueles detalhes estatísticos que eu falei, ele prova o ponto dele da omissão de radioterapia. Na realidade, assim, R-Shop 20 foi nem tanto, mas R-Shop 14, né? Mais o R-Shop 14. Sim, que parece que é melhor, né? Ou o Vacópia também, sim. Que também é super tóxico, gente. Também é tóxico, E o epcoritamab R², de fato, né? Assim, veio... Mas aí vocês atrapalharam a minha aula, né? Desculpa, não tinha como não comentar. Ah, sei. Depois a gente conversa. Desculpa. Na verdade, eu fiz a deixa para você emendar e Tá complementar. Bom. Mas, de qualquer maneira, assim, os trabalhos foram bem interessantes, né? Nessa parte de doença linfoproliferativa, mas, assim, me perdoem todos nós, né? Do lado do linfoma, mas mieloma brilhou, né? Então, assim, vende, assim, acho que até porque muita gente estudando mieloma, né? E tem aquela coisa, né, a própria Janssen, né, falando que o alvo deles futuro é curar essa doença, então eles têm, assim, uma pesquisa muito avançada em cima disso. Agora, pensando, não é nem mais biespecífico, é triespecífico para mieloma, eu falei, meu Deus, mas enfim, então é algo que vem, né, à frente de tudo isso. Mas uma coisa assim que vocês não comentaram, né, da parte do linfoma folicular, e que isso acaba que cabe a mim mesmo falar e depois até perguntar para o Humberto se seria possível, é que a gente tem o tal do POD24, mas a gente tem que lembrar que esse é um fator de risco que tem que ser olhado pós-tratamento. Então, isso serve muito bem para linfoma folicular recaído refratário, mas não serve para a escolha de primeira linha do linfoma folicular, né? Que aí a gente vai ficar no FLIP, o FLIP é um protocolo, um índice prognóstico pré-rituximab, então tem muitas falhas, depois a gente tem o FLIP-2, e a gente tem o M7-FLIP, e aí também, assim, é difícil você, porque são 7 alterações moleculares, daí o M7-FLIP, e são 7 alterações moleculares que talvez conseguir que os convênios paguem um painel para linfoma folicular não seja tão fácil, né? Mas não sei o que você me fala, Humberto, a gente vai ter essa possibilidade? Sim, na verdade, Davimar, o limite de painéis que a gente vai poder montar é assim, ilimitado. A gente não, é só a gente realmente desenhar, validar e botar, assim, colocar o teste para funcionar é muito mais fácil do que fazer ele acessível para todos os pacientes, entendeu? Aí é outra luta, é uma questão mais burocrática e de cada unidade mesmo, de como é que a gente vai colocar isso, se é dentro de um projeto de pesquisa, se é dentro de
da assistência mesmo, porque dependendo de como você desenha, você pode aumentar a acessibilidade, entendeu? Então, mas desenhar o painel e colocar ele para funcionar, isso é perfeitamente factível, assim. Tendo o armamentário que a gente vai ter, é só a gente ver que genes a gente vai estudar, qual a metodologia que a gente vai fazer, se é a mesma metodologia do trabalho, se a gente vai fazer uma metodologia até melhor, e colocar e viabilizar isso para o nosso público-alvo, né? Aí, se havia um estudo mesmo clínico, e daí os pacientes conseguiriam entrar de graça até, ou se a gente teria que realmente colocar isso dentro da assistência, isso aí a gente tem que desenhar junto, mas é factível. É que esse estudo em si, ele viu mesmo, foi o POD 24, então, até porque é um Uhum, estudo para linfoma folicular recaído refratário. uhum, Agora, não olhou tanto o M7 Flip, que talvez seja importante, como eu disse, na escolha da primeira linha, né? Então, a primeira linha de tratamento, você ter algo mais robusto e mais acessível, né, para esse paciente. sim. Mas tem pelo menos a possibilidade, já é bom. Sim, temos sim. Do ponto de vista operacional, é perfeitamente executável. Até porque no painel tem inclusive, alteração molecular com droga-alvo, né? Você pode, Uhum, o uhum. VH2, né? Que são outras coisas que também surgiram, né?